Assim como as plantas, os homens também crescem, alguns nas luzes, outros nas sombras. Porém, existem muitos que precisam das sombras e não das luzes. Nenhum de nós é tão bom quanto gostamos de pensar. Todos possuímos impulsos animalescos por sexo e poder, enquanto carregamos um lado cruel e agressivo em nós. E por mais que tentemos negar nossas falhas e fraquezas, o que negamos nunca desaparece, apenas afunda no inconsciente e se reúne no que Carl Jung denominou como sombra. Neste vídeo vamos explorar como confrontar a sombra e integrar seus elementos em nossa personalidade. Podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Ter medo da escuridão é ter medo do desconhecido. Já o medo da luz representa o medo que temos daquilo que lá no fundo já conhecemos em nós. Entretanto, é aquilo que ainda não temos coragem para enfrentar. Ironicamente, esta luz dentro de cada um de nós é justamente o que Jung chamou de sombra. Mas o que exatamente ela é? A sombra é simplesmente alguma coisa inferior, primitiva, inadaptada, estranha a nós mesmos. Não inteiramente má, até mesmo contém certas qualidades que, de certa forma, embelezam e vitalizam a existência humana, mas a sociedade as proíbe. Ao mesmo tempo que a sombra se comporta como o primitivo em nós, ela também representa uma das camadas mais profundas da nossa personalidade. Ela é aquela capaz de produzir uma sensação de estranheza e atração nos outros. Aquela mesma sensação que nos conecta uns com os outros, que não sabemos explicar exatamente porquê. Não há dúvida de que o homem é, como um todo, pior do que ele acredita ser ou gostaria de ser. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos incorporado na consciência do indivíduo, mais escura e densa ela é. De tempos em tempos, percebemos em nós algum comportamento tão ruim que cometemos que acabamos por passar dias nos questionando como fomos capazes de ter feito aquilo. E quanto mais tentamos afastar aquela imagem assustadora de nós mesmos, como um fantasma, mais assustadora ela retorna para nos assombrar. Essa é a principal lição que Jung aprendeu com a psicanálise. O pensamento reprimido sempre retorna para a consciência de forma cada vez mais pesada e sobre diferentes disfarces. Em nossos sonhos, ideias contraditórias, piadas e até mesmo palavras inocentes que acreditamos dizer sem querer. Enfrentar a sombra é um ato de coragem e honestidade consigo mesmo. Requer olhar para os nossos próprios defeitos, desejos ocultos e comportamentos destrutivos. Ao confrontar e aceitar esses aspectos sombrios, podemos liberar energia e criatividade que estavam aprisionadas. A sombra não deve ser temida. Ela é um convite para a autorreflexão e a transformação individual. Enfrentar a sombra envolve o que Jung chamou de processo de individuação, que é o processo em que somos capazes de dominar nosso inconsciente e reconstruir nosso próprio ego. A individuação não é uma fuga do mundo, mas uma integração mais profunda e autêntica com ele. Através da individuação, nos tornamos seres humanos mais completos, vivendo vidas mais autênticas e significativas. A sombra, esse campo de força desconhecido que há em você, longe de ser algo perfeitamente completo e definido, comporta-se como uma zona completamente confusa e cabalística. São fragmentos, imagens, palavras e desejos que se entrelaçam, tentando te dizer algo. O processo de individuação será o processo que você irá percorrer ao longo da vida para integrar todos esses fragmentos. A sombra e o processo de individuação não são um destino, eles são exatamente seu oposto. Eles representam o caos contra destino. Eles almejam a autenticidade. Eu sou aquele que nasceu para se contradizer. O caos é minha matéria-prima e dele eu crio o lobo da estepe. Hermann Hesse escreveu O Lobo da Estepe em 1925, um livro com fragmentos autobiográficos, obscuro e de final sem qualquer sentido aparente. O livro é exatamente o significado de um contradestino. É uma aventura cotidiana, onde Harry Heller, o protagonista, tenta se integrar no mundo à sua volta, enfrentando sua neurose intelectual e seus próprios demônios. É essencialmente um puro processo de individuação.
Este foi talvez o primeiro grande livro que me marcou quando comecei a me interessar por filosofia, e diria que ele é praticamente uma leitura obrigatória para quem se interessa por este mundo da filosofia, passando por capítulos de introspecções intermináveis, sonhos ilógicos e caminhadas noturnas típicas de um moribundo desenganado, chegando a capítulos de aventuras no espaço mágico, acompanhado de seu recém-descoberto amor. Para um leitor desatento, não passará de uma aventura idiota escrita às pressas. Já para o leitor atento, tratar-se-á de uma aventura pelo inconsciente. Vamos deixar o livro na descrição para quem se interessar. A aventura presente no Lobo da Estepe consegue sintetizar muito bem o potencial destrutivo da sombra. Harry Heller é uma personagem marcada pela confusão mental e seus devaneios com a música e filosofia que somente se tornam tão marcantes pois parecem surgir de algo exterior, e é assim que a sombra se apresenta, sempre como algo estranho a nós. Existe algo que o pensamento oriental antigo, o pensamento grego antes de Platão e a psicologia junguiana possuem em comum: a busca pela unidade. É isso que individuação precisamente significa, aquilo que não se pode dividir. Mas como assim? O que significa estar dividido? Afinal, quando me olho no espelho, eu sou sempre somente um. Estar dividido é afastar-se da natureza, julgando ser de uma diferente essência. Estar dividido é recusar as contradições da mente e do corpo. É recusar a possibilidade de amar e de odiar ao mesmo tempo, de sentir repulsa e atração ao mesmo tempo. Estar dividido é justamente negar e tentar afastar a todo custo a sombra. Você só irá conhecer seu verdadeiro potencial quando alcançar essa unidade, quando finalmente conquistar a coragem para enfrentar as suas contradições internas e externas, e no momento em que olhar para dentro, ser capaz de perceber tudo aquilo como um grande espelho e se dar conta de que tudo aquilo faz parte de você e que jamais poderia ser de outra forma. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e se quiser, comente aí embaixo um pouco da sua experiência com a sua própria sombra. E além de compartilhar a sua experiência conosco, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, dê um gostei e se inscreva para ajudar o canal a continuar produzindo mais vídeos.